quero ler uma palavra com você que está no capítulo 3 de 1 Samuel. Vamos ler isso? 1 Samuel, capítulo de número 3. 1 Samuel, capítulo de número 3. Nós vamos compartilhar aqui essa palavra. Olha que interessante. 1 Samuel 3. Lembrando, pessoal, quarta-feira agora, que é o último culto do mês, eu quero que você venha aqui para a igreja para a gente fazer aqui na igreja um dia de intercessão. Nós vamos fazer aqui na quarta profética a vigília entre nós. Por que entre nós? A Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros. Nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça. Então nós somos articulados uns com os outros. E nesta quarta-feira nós vamos fazer essa vigília de intercessão. O mundo espiritual é uma realidade, ou não é? O mundo da luz é uma realidade, o mundo das trevas também é uma realidade. Então, nós vamos quarta-feira exercer a nossa fé naquele que tudo pode. Nós vamos entrar no mundo espiritual pela fé para acessar aquilo que foi depositado lá, como diz a palavra em Efésios 1, versículo 3. A Bíblia Sagrada diz, Efésios 1, 3, que o Senhor Jesus, ele depositou as bênçãos nas regiões celestiais. No capítulo 2 de Efésios, versículo 19, a Bíblia diz que Cristo ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele, e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. E a Bíblia diz em Efésios 6, que as batalhas acontecem no mundo espiritual. As bênçãos estão lá, Deus nos colocou lá através da ressurreição de Cristo, e as batalhas acontecem lá. Então nós vamos entrar nessas batalhas espirituais para dizer ao inimigo, eu tenho acesso à bênção e eu estou aqui para te vencer mais uma vez. Você não vai roubar a minha bênção. Então, quarta-feira, esta é a fé de batalha. Se você tem batalhas que você entende que é uma batalha espiritual, pastor, aqui é uma batalha espiritual, vem guerrear, irmão. Vem trazer para o altar, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. O capítulo 3 aqui do livro de 1 Samuel, nós estamos vendo aqui agora um homem chamado Samuel, que ele vai se tornar sacerdote, juiz e profeta. Sacerdote, juiz e profeta. Agora chegou um momento em que Deus ia usá-lo. Porém, a mãe dele teve coragem de colocá-lo sobre o altar quando ainda era uma criança. A Bíblia diz que quando Samuel desmamou, ela levou ele para o templo e deixou ele lá. E ele cresceu dentro do templo, aprendendo ali. É claro que tudo isso tinha um propósito divino, mas a mãe teve que ter coragem, até porque o sonho maior dela era de ser mãe. Aí quando ela se torna mãe, o filho desmama, eu acredito que, não sei se foi 2 anos ou 3 anos, porque o Vinícius que mamou até os 3, ele suava assim, ó. É 3? 2, né? Aumentei 1 aqui por minha conta. Então, as crianças, normalmente eles mamam até os 2 anos, um pouquinho mais, outros menos, tem uns que nem mamam no peito. Mas a Bíblia diz que quando ele desmamou, a mãe dele, a Ana, entregou ele lá no templo. Você imagina, pessoal, aquilo que era o maior desejo dela, que era ser mãe, ela vai e coloca no altar. E ela ia visitá-lo, levava comida, levava roupa. Todo ano ela estava lá para levar suas ofertas.
viu o filho dela lá no templo. Mas tudo isso tinha um propósito. Então, agora você vai ver o resultado de um homem que ia se tornar uma bênção para Israel, mas começou na mãe, que teve coragem de colocá-lo no altar, ainda quando era criança, e ainda era o sonho dela de ser mãe, ou seja, foi uma renúncia. A mesma coisa aconteceu com o Moisés. Moisés se tornou um grande líder, um grande libertador, mas você vai ver que a mãe dele teve coragem de betumar um cesto, fechar as brechas e colocá-lo sobre o rio Nilo. Olha, no rio Nilo tem até crocodilo, pessoal. Mas ela teve coragem de colocar Moisés em um cesto. E aí a filha de Faraó estava tomando banho, viu ele, se apaixonou por ele e levou para cuidar como se fosse filho dela. E ainda foi a mãe de Moisés, que foi a babá dele. Olha para você ver o que Deus faz quando ele tem um propósito. E agora, esta palavra aqui, ela vai servir de entendimento para a gente. Veja comigo aqui, no capítulo 3, versículo 1 de 1 Samuel. Olha só. O jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Ou seja, a palavra de Deus, quem tinha a revelação da palavra, tinha ouro na mão. Porque a palavra de Deus, ela estava escassa. Você imagina, pessoal, a Bíblia Sagrada diz que nós não vivemos somente de pão, mas também nós vivemos do quê? Da palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus ela estava escassa naqueles dias, significa dizer que o povo estava com fome espiritual, fome da palavra. Não é porque não tinha um sacerdote, é porque o sacerdote já não estava mais exercendo o seu sacerdócio. No Brasil, pessoal, tem muito lugar que as pessoas, elas têm tudo, mas não tem a palavra. Se não tiver a palavra, vai ter fome da palavra. E vai ter, e a batalha espiritual ela só é vencida espiritualmente. O alimento que nos fortalece espiritualmente para vencer batalha é a palavra. Inclusive, não é só alimento, ela também é arma, porque a Bíblia diz que a palavra é a espada do Espírito. Amém? Aí o livro sagrado diz assim, no versículo 2: E sucedeu naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos começaram a escurecer, pois ele não podia ver. E estando também Samuel já deitado, olha isso, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel. Repita comigo: o Senhor chamou Samuel e disse ele: eis-me aqui. Então você vê que quando Deus fala Samuel, ele está deitado. Ele fala Samuel, ele diz o que, gente? Eis-me aqui. Na mesma hora. O Samuel não fica com desculpa. Eu estou no sono zen. Eu estou aqui cansado. Não, ele pula da cama e fala: eis-me aqui. Ele escuta a voz, ele imediatamente se levanta. Aí no versículo de baixo: e correu a Eli e disse, versículo 5, tá, gente? Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: eu não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. O 7. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor e ainda não tinha sido manifestada a ele a palavra. O Senhor, pois, chamou Samuel pela terceira vez, diga terceira vez,
E ele se levantou e foi-se a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Então Deus falou com Samuel quantas vezes, gente? 3 vezes. E todas as vezes que Samuel ouviu, ele se levantou e disse: eis-me aqui. Ele pensava que era o sacerdote Eli que estava chamando ele, mas era Deus chamando ele. Mas entenda que ele estava deitado, mas quando ele ouviu a voz, ele imediatamente se levantou. O grande problema das pessoas é que elas ouvem a voz, mas não se levantam. Se as pessoas ouvem a voz e não se levantam, elas estão perdendo a bênção. Porque se tratava de um chamado, se tratava de um processo, se tratava, pessoal, de um recomeço, se tratava de Deus entregar algo grande para Samuel. E quando Deus quer nos entregar algo, a gente tem que dizer: eis-me aqui. Quando Deus quer entregar algo para a gente tem que se levantar. A gente não pode ficar colocando desculpa. Muita gente perdeu a bênção por causa das desculpas. Você vê o Samuel dizia: eis-me aqui. Então o versículo 8, o Eli entendeu que Deus estava chamando ele. Diga: chamando. Então Deus estava dando o chamado para Samuel. Versículo 9. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes. E Samuel chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Ou seja, Samuel estava deitado, mas se levantou e disse: fala, que o teu servo ouve. Em outras palavras: Deus, eu estou atento ao que o Senhor quer dizer. Senhor, eu estou atento ao que o Senhor quer fazer. Quando nós estamos atentos ao que Deus diz e ao que Deus quer fazer, nós damos liberdade para a eternidade agir em nossa vida. E a partir desse momento, Deus ele começa um novo tempo em Israel, através da vida do profeta Samuel, através da vida do juiz Samuel e através da vida do sacerdote Samuel, porque ele vai ocupar as 3 funções. Uma já é uma luta, você imagina 3. Então ele tinha estas bênçãos sobre a vida dele. Então você vê que quando Deus chama ele já está pronto. Agora vem comigo aqui em Cantares de Salomão, lá no meio da Bíblia. Quem trouxe aí? Cantares de Salomão, capítulo 5. Você trouxe a tua Bíblia, você está no meio é Salmos. Depois de Salmos é Provérbios, depois de Provérbios é Eclesiastes, e depois de Eclesiastes você tem Cantares de Salomão. Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos. Algumas Bíblias está Cântico dos Cânticos. No capítulo 5. Agora você vai ver, se fosse Samuel, capítulo 5 diz assim, versículo 2. Lê comigo. Eu dormia, versículo 2. Eu dormia, mas o meu coração velava. O Samuel estava onde, gente? O que Samuel estava fazendo? Dormindo. Mas o coração de Samuel também estava velando, porque quando Deus falou, ele ouviu. A gente conhece a voz de Deus, irmão, porque Deus se relaciona com a gente há muito tempo.
através da palavra, através de alguém, ou diretamente, ou nós conhecemos Deus de ouvir falar dos feitos dele. Deus se relaciona com a gente há muito tempo. Então, quando o Samuel, ele ouviu a voz, ele já pulou da cama. Eis-me aqui. Olha isso aqui. Eu dormia, mas o meu coração velava, e eis a voz do meu amado que está batendo. Diga, batendo. Então a gente vê duas coisas. A primeira coisa que a gente vê, o que é a gente? E depois a gente escuta o quê? Então a gente ouve a voz, a gente escuta batendo, e ele está dizendo, o que ele está dizendo? Abre-me, irmã minha, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, e os meus cabelos das gotas da noite. Então, além dele bater, ele está dizendo, abre-me, eu quero entrar. Se Samuel tivesse aqui, irmão, se fosse Samuel, o que Samuel já tinha feito? Já tinha aberto a porta. Porque Samuel não estava só atento à voz, mas também ele se levantou depressa. Quando a gente ouve Deus depressa e faz o que Deus manda, a gente evita problemas. Você quer ver só na sequência, no versículo de baixo, diz mais. Olhem isso. Olha a desculpa. Já despi a minha roupa, como a tornarei vestir? Já os meus pés, já lavei os meus pés, como a tornarei sujar? Olha a desculpa. Samuel, quando ele ouviu a voz, ele se levantou dizendo, eis-me aqui. Olha essa aqui a diferença. Desculpa, já lavei os meus pés. As desculpas têm impedido as pessoas de viver algo de Deus, irmão. Deus quer fazer algo, Deus quer te levar para um outro nível. Deus quer abençoar a tua família, o teu trabalho, a tua empresa, os teus clientes. Deus quer abençoar os seus funcionários. Deus quer abençoar o seu patrão, o seu vizinho, a sua esposa. Deus quer fazer algo através de você. Deus quer ganhar almas através de você. Só que Ele fala, você não ouve. Você acha que nunca é com você? Ah, quem sou eu? Eu não mereço, sou tão pecador, eu sou tão isso. Desculpa. Quando Deus te chamou, Ele já sabia quem você era. Ele já sabia o pecado que você ia cometer, o pecado que eu ia cometer. Por isso que Ele tem nos tratado com a palavra dEle. Sabe por quê? Porque Ele nos chamou para um propósito. Se Ele não quisesse nos usar, então Ele não teria nos chamado. Então, se Ele te chamou, se levante e diga para Ele, eis-me aqui. Não fique colocando desculpas. Ah, não vou para a igreja por causa da minha mulher. Não vou na igreja por causa do meu marido. Eu não dou dízimo porque faz falta. E não faço isso porque... Cara, é tudo desculpa. Ah, eu não assumo o ministério porque o pastor é bravo. Não, irmão. Deixa Deus te usar. Pare de desculpa. Não vou para a igreja porque eu não tenho roupa. Ah, é a mesma roupa. Mesmo, não, é tudo desculpa, tudo mentira. Isso aí é o atraso que o diabo quer colocar na sua cabeça. Se é para ouvir a voz de Deus, se levante, eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. Esta mulher aqui, irmãos, ela falou, vou sujar os meus pés. Suje os pés, mas ouça a voz de Deus. Suja os pés, mas se apresente diante dele. Suja os pés, vista a roupa que você tirou, mas se apresente diante dele e diga para ele, eis-me aqui, eu quero que o Senhor faça o que tem que fazer, porque eu quero ir para o outro nível. Quem quer ir para o outro nível, diga glória a Deus. Então diga, eu preciso parar. Não, mas fala com fé. Eu preciso parar com as desculpas. É isso mesmo. Ah, não vou para a igreja porque é longe, o carro quebrou, porque está calor, porque não tem ar-condicionado, porque o pastor é feio, e porque isso.
Desculpa. O livro diz mais, versículo de baixo, vejam isso, gente. O meu amado pôs a sua mão pelas frestas da porta. Primeira coisa, o amado falou. Ela ouviu o quê? A voz. Depois ela ouviu o quê? Bater. E agora ela viu o quê, gente? Agora ela viu a mão. Ela conheceu a mão do amado. Mesmo assim, a desculpa não deixou ela abrir a porta. Tem gente que conhece a voz, escuta batendo, conhece a mão de Deus e mesmo assim não abre. Por que você não abriu ainda? Por que você não obedeceu ainda? Você conhece a mão de Deus. Você conhece a mão de Deus, Ele abre o mar, Ele cura enfermos, ressuscita mortos, tira da fornalha, fecha a boca dos leões. Ele fez você com a mão dEle. Você conhece a mão dEle quando você olha no espelho. Você conhece a mão dEle quando você olha para os seus filhos. Você conhece a mão dEle quando você olha para a natureza. E ainda você não se levantou porque você acha que vai te faltar alguma coisa, que você não tem condição. E não, pare de desculpa. O Samuel também estava deitado como esta mulher. E quando ele bateu, ele se levantou logo. Então Deus começou a ministrá-lo. E depois que ele abriu a porta, Deus ministrou, levou ele para outro nível. Samuel nunca mais foi o mesmo depois de ter se levantado para ouvir a voz de Deus. Diga glória a Deus. Quem está entendendo, irmão? Quem conhece a mão de Deus aqui? Então por que você não abriu ainda? Você já ouviu a voz, já ouviu ele bater e viu a mão dele nas frestas. Olha o que ele chegou a fazer, procurando. Ele mostrou a mão dele, pessoal, para aquela mulher que estava lá dentro, que era a amada dele, que representa a igreja. O amado representa Deus. Se fosse Samuel, não precisava nem mostrar a mão. Só de ouvir a voz, ele já tinha aberto. E se você abre a porta, quanto mais rápido você abre a porta, mais problemas você evita. Então, se você quer evitar problemas, você precisa abrir a porta do teu coração, da tua vida e deixar ele reinar na tua vida. Parar com as desculpas. O que eles vão dizer para mim? Mas eu não sou perfeito, o que os outros vão dizer? Você é crente desse jeito. Você é crente desse jeito. Jesus te chamou desse jeito. Agora você precisa continuar ouvindo Ele para que Ele possa aperfeiçoar o teu caminho. Quem crê nisso? Ele vai aperfeiçoar o teu caminho. Você não chegou perfeito, mas você vai sendo aperfeiçoado. E quando a gente partir daqui, a gente não vai estar perfeito, mas a gente vai estar melhor. Pelo menos nós esperamos, né, irmãos? Quem crê assim também? Nós vamos melhorar. Qual é a desculpa que você tem dado aí para não fazer a vontade de Deus? Pensa aí. Qual a desculpa que você tem dado para não vir aos cultos? Qual a desculpa que você tem dado para não chamar as pessoas para vir à igreja? Pensa nas desculpas que você deu aí. Pensa nas desculpas que você tem dado para não ser dizimista. As desculpas que você tem dado para não ser ofertante. As desculpas que você tem dado para não fazer parte do ministério, seja da mídia, seja do louvor, seja da recepção, seja do ministério infantil. Quais as desculpas que você tem dado? As desculpas te impedem de ir para o outro nível. O livro sagrado diz então que ela viu a mão do amado pelas frestas da porta. Ela reconheceu a mão. Quantos conhecem a mão dele? Se você conhece a mão dele, irmão, não tenha medo de abrir a porta. Se você conhece a mão dele, por que você ainda não abriu a porta? Está com medo de abrir a porta por quê? Está com medo de fazer o que tem que fazer por quê? Se você conhece a mão dele, você sabe que ele não falha. Aleluia.
Se você conhece a mão dele, você sabe que ele não te abandona. Ele diz assim, eis que estou... A Bíblia diz assim, que ele te sustenta com a destra da justiça dele. Quem conhece a mão dele, sabe que ele te sustenta com a mão dele. Então, se você conhece a mão dele, irmão, está com medo do quê? O livro sagrado diz aqui que quando ela vê as mãos, as entranhas dela se estremecem por amor dele. Ela fala, meu Deus, é o meu amado. Se fosse Samuel, não precisava nem ver a mão, só de ouvir a voz ele já tinha aberto. Aleluia. Agora olha o versículo de baixo, que forte. Qual é o versículo? O 5. Lê comigo. Eu me levantei. Diga até que enfim. Se levantou. Já deveria ter feito isso faz tempo. Desde a hora que ouviu a voz. Eu me levantei para abrir ao meu amado. E as minhas mãos gotejavam mirra. E os meus dedos mirra com doce aroma sobre as aldravas da fechadura. Passou um monte de perfume, irmão, na mão, ó. Perfumou a mão, mergulhou na mirra, estava pingando. Está escrito aqui que gotejava perfume. Ora, ela abriu a porta. E a Bíblia diz aqui, vamos ler junto pessoal, o 6. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado. E tinha ido, e a minha alma desfaleceu quando ele falou. Busquei-o e não achei. E clamei e não me respondeu. Ou seja, ela está dizendo agora, a minha alma desfaleceu quando ele estava me ministrando. Quando eu vi a mão dele, as minhas entranhas se estremeceram. Mas agora ela está dizendo aqui, eu chamei, busquei e não achei. Chamei-o e não respondeu. Ela perdeu a oportunidade, porque o amado foi. E se fosse Samuel? Samuel teria perdido a oportunidade? Não. Por quê? Porque quando ele ouviu a voz, logo ele se levantou. Quantas vezes ele ouviu a voz, irmão? 4. Na terceira vez o profeta falou, quando você ouvir de novo, você vai dizer assim. Então ele ouviu a voz de Deus 4 vezes. E as 4 vezes ele estava atento à voz de Deus. Por isso foi para um outro nível. Então esteja atento ao que Deus está te falando, porque Ele está te falando porque Ele te ama. Você acha que Ele está te falando por quê? Porque Ele quer te levar para um outro nível. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio no que Deus está fazendo, eu creio naquilo que Ele está estabelecendo para nós. O seu corpo, Ele é o nosso cabeça, nós somos o corpo, nós nos articulamos uns com os outros. Isso daqui não é um clube social, isso daqui é a igreja, esse altar é profético. O que sai daqui é para curar, para libertar, para transformar, para ensinar, para encaminhar, para dirigir, para satisfazer, para quebrar barreiras, libertar pessoas. Esse altar é profético, esta agenda é profética, esta palavra, ela é profética. Por isso que é luta, irmão. O altar profético é difícil. Você quer um profeta como o Elias, homem que orava, fogo descia do céu, homem que orava para chover e não chovia, homem que Deus falava com o corvo para levar pão para ele, Deus mandava anjos servir o cara, e ele tentou aquele dia, ele desejou a morte, porque o ministério profético é assim mesmo, irmão. O ministério profético tem luta. O ministério profético tem batalha. Mas o ministério profético levanta pessoas. Leva pessoas para o outro nível.
O que Deus te trouxe aqui nesta noite para te levar para um outro nível, para trazer entendimento ao teu coração, para te fortalecer, para abençoar a tua casa. Continue perseverando, continue olhando para Jesus, continue ouvindo a voz dele, mas por favor, se levante quando ele falar. E quando ele fala, pessoal, nosso coração arde. Aí, para a gente terminar, olha o versículo de número 7. Vamos ler lá, o número 7. Lê comigo. Acharam-me os guardas que rodavam pela cidade. Espancaram-me, feriram-me e tiraram o meu manto, os guardas do muro. Vamos ler de novo? Acharam-me os guardas e o que, gente? Espancaram-me, feriram-me. Diga, feridas desnecessárias. Se eu fosse dar um título para esta palavra nesta noite, o título seria esse: feridas desnecessárias. Agora ela estava na rua, chamando e não sendo atendida, procurando e não encontrando, e ainda estava sendo espancada na rua, ainda estava na rua ferida, e ainda estava na rua nua, porque o manto dela foi tirado. Irmão, se a gente não ouvir Deus, a gente vai perder o manto, a gente vai perder a unção, a gente vai perder, pessoal, as bênçãos. Não fique nu diante do teu inimigo, abra logo a porta, faça o que tem que ser feito. Se é para batizar nas águas, batize logo. Se é para perdoar, perdoa logo. Quem entendeu isso? Então, esta mulher aqui que representa a igreja, agora estava na rua, sem um manto, estava na rua ferida, sem necessidade. Se fosse Samuel, uma hora dessa, não estaria ferido. Porque quem ouve a voz, não se fere. Pelo contrário, quem ouve a voz é curado, porque a palavra de Deus é cura. Quem ouve a voz, não perde o manto. Pelo contrário, quem ouve a voz, recebe manto. Recebe unção. O que Deus está fazendo nesta noite é esclarecendo a gente, tirando algumas dúvidas de dentro de nós. Pastor, essa palavra está falando muito comigo. Obedeça então. Ele está batendo, deixa ele entrar. Ah, pastor, eu já ouvi a voz e não abri. Eu já ouvi bater e não abri. Mas pastor, depois que eu vi a mão dele, eu tenho que abrir. Aleluia. Depois que você vê a mão de Deus, você vai ter que abrir. Se você não abre porque você não reconhece a palavra, então você vai abrir porque você reconhece os milagres que ele fez e que ele faz. Você conhece a mão dele. Diga, eu creio nisso. Que capacidade eu tenho de ser um pastor, irmão? Que capacidade eu tenho? Nenhuma. Mas por que eu consigo pregar? Porque eu ouvi o chamado. Eu abri a porta, era garoto. Eu tinha a idade do meu filho aqui. Entrei na igreja, o Espírito Santo veio sobre mim. Minha mãe ficou preocupada, que ela me viu chorando muito. Eu disse para ela, fica tranquila. E esses dias eu estava orando, eu senti a mesma coisa. A presença do Espírito Santo. Aí Deus falou comigo, tá vendo? Aquele dia que você começou a chorar, você era um garoto. Era meu Espírito entrando na tua vida para te fazer uma bênção. Eu lembrei de tudo isso. Irmãos, feridas desnecessárias por causa das desculpas.
Ferida desnecessária porque não abriu a porta. Eu acredito que o que mais impede as pessoas de abrir a porta são as desculpas. Eu acredito que mais tem feito pessoas feridas são as desculpas. Para de colocar desculpa. Deus já mandou você fazer, você não faz. Desculpa. Para com a desculpa. Bom, eu quero que você coloque isso no teu coração. E que você não perca as oportunidades. Quando Deus falar, por favor, não coloque desculpa, mas se levante. Eis-me aqui, Senhor. Quantos podem levantar as mãos nesta noite e dizer: eis-me aqui, Senhor? Diga com mais fé: eis-me aqui, Senhor. Com mais fé: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. É isso daí, irmãos. Eis-me aqui. Essa é a palavra para a tua vida e para o teu coração. Amém? Olha, então quarta-feira agora, nós estamos nesse propósito. A vigília entre nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Pessoal que está em casa, se você ainda não enviou o seu dízimo, a sua oferta, nos envie. Nós estamos precisando muito da sua ajuda. Temos aluguel da igreja para pagar ainda. Temos uma despesa alta para pagar, que já está atrasada. E eu preciso da tua ajuda. Obedeça o que Deus mandou. Eu sei que eu tenho crido. Quando eu abri a porta porque eu conheço a voz dele. Abri a porta porque eu reconheci o bater dele. E eu também conheço a mão dele. E porque eu conheço a mão dele, as nossas lutas já se transformaram em testemunho. Então você que está em casa, ouça o que Deus está falando. Às vezes há tanto tempo pedindo para você fazer algo, abençoar, criar até uma receita para o reino de Deus e você não fez, não faça. Então faça a sua semeadura, porque a tua oferta é tão importante quanto a tua oração, como diz lá em Atos 10. Os céus, ele tem janelas que se abrem sobre os semeadores. E lembre-se, quando você dá uma oferta, você tem o direito de fazer uma colheita. Porque ele disse: dai e ser-vos-á dado. Tá bom? Um beijo no teu coração. Fique com Deus. Tem o número do Pix para você poder fazer a sua colheita, a sua semeadura. Aliás, a sua semeadura para você viver a sua colheita. Deus abençoe em nome de Jesus.